A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu amado e querido ouvinte, internauta, você que está nos assistindo através do DVD, você que está nos assistindo no seu lar, chegamos até aí. E agora nós trazemos uma palavra, é a nossa segunda mensagem, jogada na internet. Também vamos mandar para endereço das pessoas que quiserem em DVD, completamente de graça, né? Estamos aqui também para convidar muitos mensageiros da última hora que queiram ser pregadores nesses últimos dias para gravar a sua mensagem, para hospedar no nosso site Mensageiro da Última Hora e para podermos divulgar estas mensagens. Queridos, hoje nós temos dois textos de igual teor. Um, proferido pelo próprio Jesus Cristo, quando ele estava dando testemunho de João, no capítulo 11 de Mateus, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvido para ouvir, ouça. No versículo 3 do mesmo livro de Mateus, versículo 9, no capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vejamos aqui, amados, dois textos, e Jesus ele tem a preocupação de falar para os seus discípulos, de falar para os seus seguidores, de falar para aquelas pessoas, sempre no final de um tema. Esse tema é a parábola do semeador, onde ele fala da semente que cai numa terra de pedra, no meio dos espinhos, e assim sucessivamente. Não queremos falar desse assunto, mas sim o porquê que Jesus tinha a preocupação em falar para os seus discípulos, em falar para aquele povo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem ido à igreja? Você tem se congregado ou você não tem se congregado? Você tem lido a Bíblia ou você não tem lido a Bíblia? Você tem ouvido alguém cantar um hino num local que você passou, um hino evangélico passando, tocando? Você tem cantado um hino ou alguém tem cantado um hino e você tem ouvido? A minha pergunta é o seguinte: você tem ouvido a mensagem de Deus? Porque Deus ele tem a preocupação de falar com o seu povo. Deus tem a preocupação de falar com a sua igreja. Deus tem a preocupação de falar com o homem, com a mulher, com a criança, com o jovem, com o adolescente. A minha pergunta é o seguinte: você tem ouvido a voz de Deus? Ele está dizendo: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus ele tem tentado de muitas formas falar contigo. Muitas das vezes você tem procurado, você tem buscado, você tem pedido: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E Deus tem falado através da sua palavra, através dos louvores cantados no som, na rádio. Você passa na frente de uma loja e está cantando um hino evangélico. E Deus tem tentado falar contigo. Mas você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor teu Deus? No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Precisamos, irmãos,
ouvir a voz de Deus. Ele tem te dado um sonho. E através deste sonho ele tem falado contigo. Ele tem falado contigo através de uma criança. Ele tem falado contigo através de uma pessoa comum. Ele tem falado contigo através de louvores, como eu já falei, como eu já expliquei aqui. E ele está falando contigo neste momento. Vemos aqui 2 vezes Jesus Cristo se expressando e dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você escuta tudo. Você escuta falar do vizinho, você escuta falar do seu irmão, você escuta convites, você escuta noticiários na televisão, você escuta que o fulano de tal ganhou tanto, ou que o fulano de tal passou na prova, mas você não tem escutado o Senhor teu Deus, e Ele tem falado contigo. Deus tem falado contigo. A mensagem que eu quero levar ao teu coração é: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Escute isso. Os teus ouvidos precisam ser desentupidos. Para Deus você está assim, para o mundo você está assim, ouvindo a conversa de fulano, ouvindo a conversa de Beltrano, a vida de fulano, a vida de Beltrano, e para Deus você está assim. Ouça, ouça, ouça Deus falar contigo. Estaremos aqui pregando outras mensagens, estaremos aqui anunciando outras mensagens, e nós queremos que você ouça a voz do Senhor teu Deus. Deus, Ele tem se preocupado e tem se incomodado com o teu estilo de vida, com a tua maneira de ser, com uma maneira que você mesmo escolheu para viver. Você muitas vezes tem dito: eu tenho feito a vontade de Deus, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, mas não tem escutado a voz do Senhor teu Deus. Deus, Ele te diz, através desta mensagem: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que Deus abençoe. Amém.